questão, que é higienização, sanitização do ambiente. Então, eu já vim aqui antes, aqui limpou com água e sabão, depois com álcool 70, a bancada. Tudo isso daqui eu passei álcool 70 em tudo, jogamos na mão de vocês, está todo mundo de touca. E aí a gente tem aqui um balde, uma panela grande, podia ser uma bacia, com 15 litros de água, aí vai depender do tamanho da produção, e uma panela com água fervendo, para a gente sanitizar com iodo e depois lavar isso com água quente para poder usar ali. Por quê? Porque se você negligencia, não se preocupa com isso, acha que é uma besteira, você gasta o seu mel, que é até injusto, com as abelhas que produziram, com você que extraiu, para depois sua bebida ter um gosto ruim de cocô e não deu certo porque você falhou nessa etapa da sanitização. Então, isso é muito importante. Essa bancadinha aqui de inox é maravilhosa. Então, é muito importante que vocês entendam que o primeiro passo para a bebida fermentada dar certo é sanitizar tudo com iodo. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi encher esse balde com água, né? E a gente já mediu, eu e a Andréa medimos, tem 15 litros. Para 15 litros, tem aí na apostilinha, a gente vai usar iodo. Esse iodo compra na farmácia e tintura de iodo 2%. É um sanitizante bem potente. E aí são 10 ml para cada 15 litros. Então, já tenho essa medida, já está na apostila de vocês isso. Ah, mas eu vou fazer 30 litros. Então, quantos ml você colocaria? 20. Dobrou, né? Então, você vai usar essa base, tem na apostila. Nossa. Acontece isso, tudo fica amarelo, é verdade. Mas não há de ser nada, porque é até bom que absorve um pouquinho de iodo. Sua tireoide vai funcionar melhor. Interessante, então. É algo assim que a gente tem na universidade, mas assim, sabe aquele dosador de remédio que a gente tem? Pode ser que a gente quando compra xarope, também pode ser um medidor também de pequenas quantidades. A gente trouxe esse, mas não bastante seringa. Seringa, ótimo. Outra ideia, vamos dar. A gente até tem uma seringa aqui. Mas assim, se vocês forem decidir fazer uma produção de hidromel, é interessante que comprem umas coisinhas básicas e uma proveta de 50 não é caro não, dá para comprar, não precisa de... Aqui é todo mundo hiperconectado, viu? Então, Shen, OLX, um quilinho aqui de mel paga uma proveta dessa. Então vou medir aqui. Para medir, só para eu mostrar isso para vocês, e aí é uma coisa que a gente ensina em aula prática, 10 ml. Aqui, ó. Para eu medir, eu tenho que colocar na altura do olho. Se eu coloco na mesa, eu abaixo aqui para ver. Porque se eu olho daqui de cima, eu acho que não chegou. Se eu olho aqui, eu acho que passou, sabe? Então é sempre interessante que o seu olho fique na linhazinha. Daí aqui, se você abaixar aqui, se alguém quiser abaixar para olhar, ó, vai ver que está bem na medidinha dos 10 ml. Aí, vou jogar aqui na água. E agora a gente já vai ter uma solução sanitizante muito potente. Qual que é o próximo passo? Absolutamente tudo que a gente for usar. E aí tem até uma listinha. E é interessante que vocês, hoje, vocês vão ter essa listinha aí, essa apostila, para vocês depois pensarem. Mas é interessante que você fale, ó, vou produzir o hidromel hoje. Então, limpa toda a bancada e já separa o que vai usar. Por exemplo, frasco de vidro. Então, a gente já vai abrir e colocar ele aqui dentro. Tô vendo que é de reuso, né? De suco de uva. Pega o fermentador para mim, por favor. A gente comprou 13 garrafas, um número auspicioso. E a gente tem já pronto, já veio assim com a torneirinha e a gente produz aqui. Então dá para desencaixar aqui e lavar tudo. A gente desencaixa. É melhor tirar aqui. Para você ficar bom, faz assim, batelada de 3 litros. Depois que tá afinadinho, aí você passa para fazer
nada precisa ser muito, né? Tá sabendo de cor, mas vocês façam uma listinha depois, quando forem fazer. Então, uma colher dessas de plástico é sempre muito importante. Só pode ser de plástico mesmo? Ou pode ser de inox também, né? Pode ser de inox. A gente tem essa de plástico aqui. O Erloc também vai, né? O Erloc também a gente compra no Mercado Livre. Ele faz o mesmo papel desse daqui, que é permitir a saída do gás produzido do CO2 e impedir que entre em contato com o ar aqui de fora, essa bebida. Então, Repita o nome, Luana, por favor. Erloc. Eu tinha que tirar esse negócio. Erloc? Erloc. Custa em torno de 7, 8 reais. Ele é reutilizável. Reutilizável. Então, mais o que? Acho que para a produção, esse frasco, As mangueiras. as mangueiras. Já pode botar aí, né? A mangueira. Essa do iodo, e depois você usa água quente para tirar o excesso de iodo que pode dar algum gosto. É claro que antes, o que eu tinha que fazer? A gente já tinha feito antes. Por exemplo, esse frasco a gente usou, lavou com água e sabão e já estava limpinho, né? Que é interessante. Mas antes de botar aqui na bancada, eu joguei álcool 70 em tudo. O hipoclorito não pode. Pode usar, mas eu acho que o hipoclorito ele tem mais gosto que o iodo. Então eu assim, a minha coisa pessoal, assim, eu prefiro, mas eu já vi gente usando hipoclorito e água quente, como daria para usar. Se fosse usar hipoclorito e água quente, eu teria vontade de botar um pouco de vinagre nessa água quente para poder ligar. Álcool 70 não? A gente faz próprios. Seria. Álcool de cereais. Mas eu acho que não, porque é caro e Mas pode, né? Pode, mas o iodo seria o mais indicado pelo preço e a facilidade. E ele tem um potencial sanitizante também forte. Mais do que E o água o- sanitária. Mais do que a água E sanitária. grande parte do álcool de cereais, que é tipo para o própolis, ele é 96. Aí você E tem que fazer álcool aí tem que 70. fazer, nós tomamos 70 para depois, então, aí vai ser mais. Mas a água sanitária, ela em contato, o cloro em contato com o álcool, ela pode formar uma substância não interessante. Então você vai ter que ter mais cuidado ainda com o resíduo da água, do cloro, da água sanitária nos equipamentos. Então, mais um motivo para usar o iodo. Testar de Olha lá, água. faz lá, marca a gente pra gente ver você. Então, a solução sanitizante, a gente coloca todos os utensílios lá dentro, fica 15 minutos. Depois a gente vai passando, à medida que vai usando, tira dali, vai jogando uma aguinha quente e trazendo pra cá pra usar. Mas depois de usar a água quente, enxuga com papel toalha ou não? Não, Do jeito que a gente sai faz mesmo? até uma caminha aqui assim, olha, com o papel toalha, só pra receber as coisas pra não ficar escorrendo, sabe? Mas Ah, fica sim. aqui sem secar com nada. A gente faz uma caminha assim com papel toalha. Aquele papel toalha comum do mercado pode ser usado? Esse é o comum e mais barato. Dos equipamentos que a gente precisa, né? Então chegou a hora da gente preparar o mosto, né? O que seria o mosto? O mel diluído em água junto com leveduras e os nutrientes, que eu falei pra vocês que é a comidinha, né? Que a gente vai mostrar aqui, tá? Das leveduras, que a gente vai mostrar aqui pra vocês também. Bom, nesse momento aqui, a gente precisa, uma das primeiras perguntas que a gente precisa fazer, eu vou produzir um mel seco ou um hidromel seco ou um hidromel suave. Por quê? Porque isso vai diferenciar a densidade que você vai fazer o seu mosto e a densidade que você vai finalizar, né, com quantidade de água. E para isso, gente, não tem como você fazer hidromel se você não tiver alguns equipamentos, como, né, um densímetro, que nós vamos mostrar para vocês como se utiliza, Mas né? vende no Mercado Livre. Que vende no Mercado Livre, também não é o valor. A Você lembra, propaganda. professora, o valor de um decímetro desse aqui? Que esse aqui é
é da professora Jane, tá? Esse aqui é um decímetro. A gente vai precisar de uma proveta também para poder mensurar essa densidade desse. Vamos precisar, o que mais, Lu? Um termômetro. Um termômetro. Aí a gente trouxe dois aqui para mostrar para vocês. A gente tem esse termômetro de espeto e tem esse outro termômetro aqui. Esse termômetro aqui, né, é facilmente encontrado em lojas e também na internet. Esse aqui, ele é mais rústico, eu gosto dele quando a gente está pasteurizando, porque você joga lá na panela e ele fica. Esse aqui eu gosto muito porque a gente bota aqui e já vê a temperatura, tá? Mas assim, foi só a nível de demonstração desse aqui para a produção de vocês já resolve, tá? Certo? No vídeo de demonstração, e se esse aqui desse problema, a gente já tinha esse, né? Balança, né? Balança, que é uma balança de cozinha, né? Eu acredito que algum de vocês já pode ter. E a gente tem essa balança que pesa quantidades maiores. E é importante que a gente tenha também uma balancinha, que agora já está bem difundida também na internet, que pesa quantidades menores. Porque a gente vai trabalhar com pequenas quantidades, dependendo de levedura, que é pouco, nutriente, claro que dependendo da quantidade de hidromel que você for fazer. Por exemplo, um sachê desse é para 20 litros. Se você for fazer 20 litros, você não precisa pesar. É só abrir, que a gente vai também dar umas dicas que tem que higienizar, né, antes de abrir, e preparar para colocar no seu mosto. Né? Tem que dar dicas de como preparar as leveduras, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem... Então, a levedura também a gente compra no Mercado Livre, né? Você sabe quanto é, mais ou menos? Essa aqui é em torno de R$16 esse pacotinho. Ele produz 20 litros. E essa é uma boa levedura porque ela tolera uma quantidade de açúcar boa e uma quantidade de álcool bom. Porque você vai ver que tem várias leveduras para fazer, né? E aí, essa daqui, a Red Star, ela é interessante porque ela é bem tolerável. Porque você vai ver, o que a gente vai fazer aqui é criar leveduras com o nosso mel. E aí ela vai consumir o açúcar do mel e produzir etanol. E nesse processo também vai produzir outras moléculas que vão dar sabor. E aí nós vamos como se fosse fazer um vinho de mel. Ao invés do suco da uva, do caldinho da uva, a gente vai usar o mel. Então essas leveduras que estão aqui estão vivas, mas estão dormentes e a gente vai despertá-las para colocar na nossa bebida. Nós temos também um equipamento que um refratômetro, né? Que você vai conseguir inicialmente medir a quantidade de açúcar presente aqui. E a gente vai medir com vocês e vai mostrar para vocês, tá? Como é que mede. Para quem você pode adquirir tudo junto, mas os dois podem ser adquiridos, mas assim, se for para escolher entre você, eu vou comprar primeiro um refratômetro ou um densímetro, compra primeiro um densímetro, tá? Porque depois vocês vão entender que, como vai produzindo álcool, a gente vai ter uma dificuldade aqui de medir. Mas é interessante ter os dois. Mas naquela escolha, se eu não tiver dinheiro para comprar os dois, compra primeiro esse e depois compra esse, tá? Mas a gente vai mostrar como é que utiliza. Mas o refratômetro também é interessante para vocês que produzem polpa e que também produzem geleia. E também para dosar a quantidade de brix do seu mel. Porque esse daqui é um refratômetro. Eu trabalho com esse aí, eu tenho esse aí. Que vai Pra até medir a umidade do 90. mel. Para medir a umidade do mel. Esse daqui é bem interessante. Então, ótimo, porque a gente já tem gente que tem e quando precisar já pode trazer para usar. A associação também tem. Então ótimo. Então você já tem até intimidade. Que maravilha. Então, ótimo. Já gostamos mais, né? Ótimo. Você já falou no etanol aí, essa palavra etanol já está sendo feito já combustível à base de mel. Imagina, né? Já tem já. E por último, que eu acho que a gente falou tudo, né? Por último, junto com a levedura, a gente tem aqui comidinha para ela. Porque o mel, ele tem muito açúcar e ela consome açúcar transformando isso em etanol, em álcool. Mas os nutrientes, eles ajudam elas a sobreviverem melhor. E a gente tem visto nas revisões de literatura que a gente vai alimentando as leveduras dia após dia. A gente antes fazia assim, jogava os nutrientes tudo no primeiro dia, que a gente vai fazer hoje.
Mas não, a gente viu que alimentando ao longo da fermentação, à medida que os dias passam, é mais interessante, você controla melhor a fermentação. Toda vez que você for fermentar alguma coisa, é interessante que a fermentação seja lenta, que seja suave, assim, que você conduza bem essa fermentação. E aí, para isso, vocês vão ver que a gente criou várias estratégias. Uma de alimentar devagar, a outra de vir mexer o mosto 3 dias depois, à medida em que vai produzindo o etanol, porque a gente vai ver que vai criando uma pressão aqui. E aí isso cria um ambiente mais agradável para as leveduras. E qual o impacto disso? O impacto disso. 15? O impacto Porque disso quando você marcou, já estava dentro. é você ter uma bebida, sabe? O que diferencia um Quinta do Morgado de um vinho lá Pérola. chileno de R$200 a garrafa? É exatamente a condução dessa fermentação, a qualidade da uva, se a uva foi colhida no mesmo lugar e produzida ali mesmo, se ela saiu no caminhão quente, tomou sol, chegou lá quantos dias, né? Então todo esse manejo. Por exemplo, com quanto tempo esse mel foi colhido e eu já fiz o hidromel? Os melhores hidroméis são feitos com méis frescos, porque você vai preservando esses aromas que o mel naturalmente tem, do que o mel velho. Agora, um Quinta do Morgado suave, ele é feito com as piores uvas, porque eu ainda vou botar açúcar e ele não tem um padrãozão. Então eu tenho um mel lá que ficou velho e encalhado, eu talvez possa fazer um hidromel, ainda colocar, sei lá, canela, fruta seca da caatinga e fazer como é o nome, Denise? Melomel, que é um hidromel aromatizado, né? Porque aquelas características suaves, sutis do mel fresco, esse vai te dar uma bebida mais fina, não vale a pena você misturar coisas. Né? Esse hidromel aqui está o melhor que a gente já fez. A gente está morrendo de orgulho dessa bebida. E vocês vão provar. E para descontar o peso do pote, aqui a gente tem o mel de vocês, que a gente pediu, que achou que seria interessante. Esse daqui também. Ah, não, esse daqui não é com mel, né? É com mel. Então eu vou colocar esse melzinho. E alguém me fala aí quanto é que tem que pesar de mel? 750. 750, então vai lá. Pode lá, Passar o dedinho? Sim. Isso é a tentação, né? Não é? Se tem quem vai... Eu não tô sabendo não, isso daqui. Tem que Tá 13, será que tá em horas? Será que não tá em gramas? Aí dá pra ver, 13,130. Ah, 385, mudou. vai dar certo. Vai dar certo. Não, por um momento gelei. É quase 20. 750. Meio litro, mais meio um pouquinho. Meio litro. Meio litro é 700. É isso. Dá uma vontade de lamber, mas não pode, né? Aí se você lamber, o que você tem que fazer? Lavar a mão. Aí tem que estar Não, eu perguntei, eu fiz a brincadeira. Porque sempre está usando água mineral, porque ela já vem com uma segurança microbiológica. Aí você fala, ah, mas eu poderia ferver essa água. O que eu não acho interessante de ferver uma água nossa, assim, é que você vai tirar muito o oxigênio da água. Então, com a fervida. Aí depois você vai ter que ficar esfriando e reoxigenando. Você já tomou água fervida e você sabe que tem um gosto diferente, né? E aí a gente não quer isso, a gente quer o melhor água para fazer com o melhor mel, a melhor bebida. Aí de repente nessa oxigenação de volta, dependendo do ambiente, já Mais um contaminação. ponto de contaminação. Então, É verdade. vale a pena usar uma aguinha dessa. Então, E a vocês gente não vai. sabem ainda maior. A gente passou no comércio para trazer água e não conferimos. E o rapaz colocou água sanitária. Eu vi os vasos verdes ali. Vocês viram, né?
tá? Já passei por ali. E a gente às vezes quer pegar o papel ou o pano e enxugar. Não faço isso. Tá? Porque o pano Deixa essa deixa linha assim, ali. faz assim, É. né? Ou deixa ele embaixo, faz antes e deixa ele aqui emborcado. Mas não precisa de tanto por isso, mas assim já tá lindo, né? A água tem que ser gelada? Não, é porque tava ali, pode ser a temperatura ambiente. Leiam pra mim a quantidade de água. É aquela história da água sanitária. É a temperatura. 250. 2,250, né? Não, o peso. Então eu vou pesar a água aqui dentro já. Eu coloquei aqui e parei. A gente conferiu se está vazando. Tem 2,25. ml. 2,250. É isso, ml. Então, 2,250. parei, tem que lembrar de parar. Ou então o hidric vai ser o mesmo. Então me diz que a água, 1 grama é 1 ml. 1 ml tem 1 grama. Vamos manter o padrão. Vou usar minha mão. Então agora é aquele momento de misturar. Sem medo de ser feliz, nem tudo. Você não pode botar água não. Como é o barril, é pouquinho, né, rapaz? Eu pensei que era. Mas aqui a gente vai fazer só 3 litros. Imagina, se você vai fazer para vender, você vai fazer 20 litros. Aí quanto de mel por litro? O tambor nosso aqui é 200 quilos. Imagina. Vocês são gigantes da melicultura. Da agricultura. E aí agora fica aquela história. Você vem aqui. Eu vou virar de novo. Já leva o potinho. Não, gente, você tem que ver que bonito que é quando começa a fermentação. Rapaz, eu acho que na casa do apicultor vai ter um potinho desse lá. Esperando os pinguços pra beber. Não, é. Ó, Quando tiver lá, esse daqui tem cerca de 14, né? quando tiver Não lá, pode botar em festa, né, gente? Porque Ó, É. esse E aqui, avisa, o pai, teor quando tiver lá, alcoólico viu? dele é 12. E avisa quando tiver lá. É o mesmo do vinho. Rapaz, eu... Leveduras? A gente precisa. Então, a gente precisa misturar. Ah, misturado, isso. Mas a gente pode preparar realmente. Então, a gente deixa a levedura indo e mensura, né? Isso. Então, como que usa? Vem escrito aqui, porque cada uma vai ter o seu processo. Nessa daqui, que está escrito em inglês, diz que deve ser colocado Traduz, hidratado com um pouquinho Pode- de água, pode falar em inglês que a 50, gente 50 ml de água. Deixa eu ver se meu inglês vai. E fica paradinho 35 graus 20 minutos. Então, para elas irem despertando, porque você imagina, elas foram desidratadas e adormeceram, botaram no pacotinho e aí viraram até nós. Então agora a gente vai dar aquele start de vida para elas, que nem o fermento de pão. Uma coisa interessante que já foi um ponto que a gente errou, é porque como aqui vem escrito em inglês, está escrito aqui as quantidades para 1 galão. Porque galão também é uma medida, que no Brasil a gente usa litros como medida. E galão tem uma medida específica, são 3, não sei quantos litros um galão. Então, fiquem atentos a isso, não confundam esse galão. Então, Na dúvida, vocês mandam usar para a Luana traduzir ou Denise. Um dia eu botei na apostila, já tá. eu peguei em inglês e traduzi eles pra vocês. É. Tá lá traduzido. E aí já está escrito. Passou na frente. Então, por exemplo, se você olhar aí na apostila, para fazer 3 litros, quanto de levedura eu preciso pesar? 75 gramas. 0,75 gramas.
É bem pouquinho. Então, para você ter uma ideia, esse pacote aqui dá para fazer várias bateladas de 3 litros. Mas depois de abrir a panela. Abriu, você só dobra, fecha e guarda na geladeira. Num pacotinho, bota num potinho fechado ou bota enrola no papel alumínio, sabe? Só para manter sequinho e bota na geladeira. Ou dentro de um saquinho, dá um nó, sabe? O que eu costumo? Eu corto aqui com a tesoura, dobro e colo no durex. Que aí fica, abre e fecha. Então, esse aqui a gente trouxe embalagem fechada. A gente lá na universidade já abriu um pacotinho desse e pesou lá na nossa balança, porque essa daqui não está funcionando, a gente trouxe para vocês verem. Então, precisa arrumar isso. Então, a gente trouxe fechado para não ter contaminação desse e deixou aberto lá. Então, você vai ver que 75 gramas de levedura é bem pouquinho. E acho que E a gente vai aquecer ela a 32, 35 graus, para a gente poder fazer esse preparo. Como está escrito atrás, né, do sachêzinho, para você reidratar essa quantidade do sachê, 5 gramas, você vai utilizar 50 ml. Como a gente está utilizando de água, né, a 32, 35 graus, como a gente está utilizando só um pouquinho, porque a gente está fazendo testes com você, a gente colocou um pouquinho aqui, né, sem medir mesmo, e vai colocar a levedura, né? O que vai acontecer nesse processo? Ela vai reidratar, porque ela está seca. Né? a levedura, ó, é igualzinho o fermento de pão, né? Deixa eu vir aqui para vocês verem. Igualzinho o fermento de pão, ó. Você vê na internet algumas pessoas fazendo hidromel com levedura de pão, que é aquela que a gente encontra facilmente no supermercado. Vai sair um hidromel? Vai. Porém, o que a gente precisa ter em mente? Que essa levedura aqui própria para o hidromel, para o vinho branco, ela já foi preparada pela indústria para produzir isso, para fermentar da forma como a gente quer. Você, utilizando a levedura de pão, você pode, uma batelada dá certo, a outra não dá, entendeu? Você pode utilizar, mas tenha consciência disso, que ela foi feita para quê? Para o pão. E essa foi feita para o quê? Para o vinho branco e para o hidromel, tá? Aí, assim, eu não arriscaria por conta dessa coisa do respeito com o mel, sabe? Porque pode ser que... Mas, a título de caseiro, né? Olha, o que você pode ver também é que muitas vezes a gente, em receita, você acrescenta em duas etapas as leveduras. Hoje a gente vai acrescentar em uma única etapa, porque normalmente você pode fazer assim, acrescenta metade hoje e a outra metade amanhã. Então, no caso, eu pesaria aqui 30 e metade, né? 32, 37. E colocaria hoje e amanhã, mas como amanhã a gente não vai estar aqui, nós vamos botar tudo hoje, tá? Isso faz diferença? Não tão grande, você que vai definir o seu protocolo. Você vai adicionar um nutriente. O nutriente, como o Luana falou, você vai ver pessoas falando, coloque tudo de uma vez, né? Agora, eu vou fazer uma analogia com vocês. Se vocês tiverem, imagine que a gente está acordando as leveduras agora. Elas estão o quê? Com fome, né? Então, imagine você com fome, aparece um bolo na sua frente, o que você vai fazer? Você vai guardar metade do bolo para amanhã com muita fome? Não, você vai ávido, né? Vai comer mais. Comer mais, né? Tende a comer mais. Aí, o que a gente indica? Que a gente faça uma partição da comidinha que a gente vai colocar para elas, né? Que a gente... Agora, hoje a gente coloca uma quantidade, amanhã a gente coloca outra, né? E assim a gente colocou um protocolozinho na apostila para vocês seguirem. Então, por exemplo, se é 1 grama, para iniciar, vocês podem fazer o quê? Colocar meio grama para essa quantidade hoje e amanhã, com 24 horas, no mesmo horário, abrir com maior cuidado, questões de colher sanitizada, até o vidro, né? Se você pega o alquinho e joga aqui para abrir, porque pode estar contaminado o vidro também, já no outro dia, e coloca o resto da comida, tá? Então aí você
reflete essa quantidade de nutriente que vai ser colocada. Né? Uma coisa que a gente divide com vocês, assim, aquela água de iodo, a gente faz hoje e a gente tampa ela e amanhã usa para sanitizar a colher e a coisa que a gente vai mexer amanhã, sabe? Porque amanhã a gente vai acrescentar mais nutrientes, então você pode também usar essa expertise de manter a aguinha do iodo ali, não tem problema nenhum. Então a gente fez isso e a gente também já pesou o nutriente porque a nossa balancinha não está funcionando. Então aqui tem 1 grama e hoje a gente vai acrescentar tudo, mas se a gente fosse fazer como é o protocolo, eu botaria metade hoje e metade amanhã para elas despertarem. Olha, está vendo? Quanto que eu vou fazer? O quanto o meu fermentador suporta? Não é interessante ter só um pedacinho assim, ó, sem ar. É interessante que seja um pouquinho mais. A gente já faz assim, porque só para medir a densidade a gente vai perder agora 100 ml. E você vai ver que ainda é pouco, ó. Então, é interessante que tenha um espacinho maior, mas o nosso fermentador é esse, ó, que a gente tem. Aqui, quando eu olho, ó, na altura do olho, vou pegar aqui, né, com o bracinho assim, não é preciso. Pra mim tá na linhazinha. Aí bota o pedacinho e aí todo mundo pode olhar pra ver. Porque se você olhar aí na apostila, a gente colocou a densidade inicial e a final. Depois densidade 1,92. Então ele dá uma escala de 1 até 1,2, esse 1,1, né? 1,1, tá? Então como é que a gente vai fazer a leitura? Você deixa, aproveita em um local reto, tá? E aí, eu vou tirar aqui de novo para mostrar. E aí você tem uma escala que vai de 1 até 1,1. Quanto mais açúcar tiver nessa solução aqui, né, o que vai acontecer? Esse densímetro vai ficar mais fundo, tá? Quanto menos açúcar, ele vai ficar mais leve. Então, no início, aqui tem o quê? Muita açúcar. Então, ele vai ficar mais fundo, né? À medida que as leveduras vão trabalhando, o que vai acontecer? Esse açúcar vai sendo consumido e o densímetro vai o quê? Flutuar. Essa é uma indicação do que está sendo consumido açúcar. Que está acontecendo a fermentação. Então, isso nada mais é que um instrumento para a gente ter como parâmetro eu vou começar com essa quantidade de açúcar e vou finalizar com essa quantidade de açúcar para te dar. E não para ficar no olhômetro, eu vou parar, olha, parou de fermentar, o cheiro, né, não tá bom, tá feijão, né? Olha, tá bom, cheirou. Então, isso aqui é um instrumento para você padronizar, tá? Surgiu uma dúvida aqui, ó. Deixa ela falar. E com quantos dias faz a medição? Isso aí, porque se for tirando todos os dias, daqui a pouco eu já vou assinar. Menina, esse é o dilema nosso. Então, como a Luana falou, essa quantidade aqui é para teste, né? Para vender, vocês vão fazer mais quantidade. Você faz no primeiro dia, que é pra, a gente vai agora ver se está 1,92. Se não tiver, nós vamos colocar mais água, mais mel, se precisar, né? E aí, no terceiro dia, eu indico colocar novamente, tá? Essa fermentação aqui, para chegar na densidade 1, que é um hidromel muito seco, ela vai durar em torno de 12, 13 dias, mais ou menos, né? E vai depender do quê? Da temperatura que estiver fazendo no ambiente. A gente já viu que a gente testou temperaturas mais frias, 25 graus, e testou temperatura ambiente. Lá no Cercão de Glória, o ambiente sai muito melhor. Então, a gente já ficou feliz. Tipo aqui, também quentinho. Chegou na densidade que a gente almeja para essa receita. Então a gente vai colocar um pouco mais de mel e misturar de novo, tá? Outra coisa muito interessante que a gente pode dizer é o Brix.
para iniciar. A gente quer em torno de 21 a 22 brixes, né, que é a quantidade de açúcar pro grama dessa solução, tá? Então a gente pode utilizar isso. Na verdade, acho que agora é melhor a gente utilizar para a gente não ficar toda hora gastando muito. Tá? E tem 2, mas a mensuração aqui deu 1,96, diferença de 4. Mas o que a gente não vai fazer tanta diferença pro que a gente quer, porque a gente vai controlar onde a gente vai parar, que vai ser em 1. Entendeu? A gente tem a quantidade de açúcar necessária, a gente poderia ter menos. Tá? Não podia ter menos. Menos. E também, e se você passar muito, 1,96 para 1,92 está ok. Passar muito já não é interessante, eu colocaria água, mas essa quantidade ok, você vai só ver a quantidade que você vai parar a fermentação. Deu para entender, gente? Aí, Nito, aqui, tudo certo. A gente agora acrescenta os nutrientes. Aí esse é o mosto. Esse é o mosto. Agora para botar os nutrientes, que é a comidinha da levedura e a levedura. E aí deixar o tempo rei. Né? Até amanhã, no mesmo horário, eu venho mexer, alimentar de novo. E se eu fracionasse a levedura, eu acrescentaria mais um pouquinho de levedura também. Mas a gente aqui hoje vai botar tudo. Mas imagina que a gente porcionou, amanhã faria essa adição. Então aqui a gente tem 1 grama de nutriente, a gente pesou, nunca mais eu coloco essa etiqueta, porque não ficou fácil. Primeiro coloca esse daí, coloca o outro na mão. Essas leveduras, gente, a gente cuida que nem bebezinho. Por quê? Vou dizer, aqui já você vai começando a ver, ó, já tem espuminhas, quer dizer que elas já acordaram e estão bem. Mas o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de jogar um pouquinho de hidromel aqui para elas irem acostumando, para você não estar aqui na água pura e de repente joga pá no hidromel, elas tomam um susto. A gente não quer assustar. A gente quer. São seres vivos, né? A gente tem que tratar do jeito que eles gostam. Isso aí, para trabalharem bem com a gente, né? E outra coisa também, a gente está mensurando, agora é na hora de colocar, que é o que a gente está falando do cuidado. Imagina você no calor do sertão, danado, vindo lá do seu apiário e entra numa sala que tem só geladeira, dentro de uma geladeira. O que vai acontecer com você? Vai tomar um choque térmico, né? E a mesma coisa com a levedura. Olha, aqui o nosso mosto tem 26. E ela vai estar aqui, a gente começou com 32, ela vai estar Ela com... ficou aqui em cima que é gelado, né? Eu tô segurando com a minha mão por quentinho. Pronto, aí ela já deu. Então, veja que não pode ter uma diferença maior do que 10 graus. O ideal é que não passe de 5, uma diferença. Por exemplo, se ali o moço estiver bem gelado, por exemplo, 18 graus, e você for colocar 35, o que você vai fazer com a levedura? Vai dar um choque nela, e não é isso que você quer, você quer cuidar dela com carinho. Então, temperatura muito próxima, tá? Que a gente vai acrescentar aqui. Então, esse nutriente aqui a gente comprou, tá aqui, Fermaide, K, nutriente, levedura, 50 gramas, também vende no Mercado Livre. E aí, se quiserem indicação, depois vocês vão ter os nossos contatos, a gente consegue falar, olha, comprei esse, eu comprei aquele outro. Por exemplo, esse Fermaide K é legal porque ele tem os nutrientes orgânicos e inorgânicos. Então, ele já é bem completo. Então, olha, você joga aqui, que eu fico aquecendo as leveduras um pouco com a minha mão. É bem pouquinho. É mais pacote do que nutriente, gente. Ó, não chiquita de nada. Aonde depois, hein? Aonde depois? Você vai ter É melhor o nutriente, proteína, minerais, né? tudo que ela precisa. Aí, você perguntou, primeiro vai os nutrientes.
O nutriente você homogeneiza e a levedura você só coloca e deixa ela. Agora, uma coisa que a gente gosta, né, é de colocar um pouco de moço aqui, para ela não tomar um choque também de ambiente. É tratada mais do que filho, né? Percebemos. É que elas são as estrelas, né? Por isso que é Red Star, tipo estrela vermelha. Elas são as estrelas, realmente. Então, vou colocar um pouquinho aqui do moço. Você vê que, ó, já começa a formar bolha. Se a gente esperar aqui 3 minutinhos, vai começar uma fermentação imensa, porque elas estão com fome, estão dormindo há um tempo. Mas a gente já pode jogar aqui, né? Então, olha só. Tá aqui, ó. Aí eu vou jogar assim. Você joga e deixa Com gentileza. Já faz aquele pensamento positivo. Trabalhe bem. Estou escutando a alegria delas aí dentro. Estou dando gargalhada. Vamos fazer o melhor. Eu vou estar registrando? Aí eu vou fechar aqui. E aí a gente vai colocar o airlock, que é essa saída do ar. Porque se eu não coloco isso e tiver a tampa fechada, à medida em que vai fermentando, cria uma pressão aqui, estoura, e aí já era tudo. Esse vídeo vai pro ar. Então o airlock, o que ele é? Ele nada mais é do que um caninho que a gente vai botar álcool aqui, ó, e ele vai impedir a passagem de ar daqui de fora ali. O indicado é vodka ou cachaça, ou dreyer. Aqui a gente tá botando álcool 70, porque a gente não tem nenhum desses. Aí o álcool de cereais. O álcool de cereais agora eu vou servir. Mas aí eu falo, cachaça é mais barata? Ou o lugar da pintura? Porque a cachaça ela Mas não o álcool não evapora. bebe a cachaça. O que acontece? Esse álcool que a gente está colocando, você tem Já que tô colocando ver um álcool se ele pra não conservar a evapora. cera Ele de vai abelha, evaporar né? durante a fermentação. Aí você tem que complementar, entendeu? A cachaça não. E aqui você pode fazer uma tampinha, A né? cachaça sai igual, Os fica furinhos, né? fica água. É Porque ele vem com uma tampinha. Ele vem com uma tampinha assim. Como esse aqui, ó. Mas tipo que nem tá aqui, ó. Assim que sai a bola, né? Que você pode fazer Esse aqui já é diferente, né? Ele já é um outro sistema, mas só que é a mesma ideia. Veja que esse aqui tem uma tampinha, só que tem os furinhos aqui. Como é o nome? É lock. É de ar, De ar, em inglês. lock é. Igual a gente aprendeu no lockdown. Lockdown. Elas gostam de um local sossegado, uma temperatura, que é a temperatura, tipo assim, que não bate sol, sabe? Que fique sempre no cantinho e de preferência que a gente cobre aqui com um papelzinho para não ficar entrando luz, porque até a luz incomoda elas. Lá na universidade, a gente bota sabe aquele saquinho de supermercado? De papel? No supermercado, tô lá no tempo do supermercado, dá um saquinho de papel. Saquinho de pão. Saquinho de padaria, a gente bota esse saquinho. Preto. Pode ser também, mas o papelzinho é uma coisa que funcionou. E uma outra coisa que a gente desenvolveu é um pratinho aqui com um pouquinho de água para ser armadilha das formigas. Então vou até ali pegar. Esse tem, olha, vira aqui. Vira. Vocês vão, você fica vigiando, você vê que acontece intensamente. Inclusive a gente pode até filmar amanhã para vocês aqui quando for fazer um splash e jogar. Vocês devem ter um grupo que vão ter esse. Então tá. Aí a gente